E aí, pessoal, estamos de volta aqui. Agora nós vamos trabalhar as razões trigonométricas. Por que razões trigonométricas? Porque quando a gente fala de razão, estamos falando de uma divisão, né? De uma fração que será formada pelos elementos que compõem esse triângulo retângulo. Então nós vamos trabalhar com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, observe aí o triângulo. Nós temos aqui, ó, o A, que representa a hipotenusa. Ó, aqui o nosso ângulo reto. A gente lembra, né, que a hipotenusa é o lado contrário ao ângulo reto. E nós temos o B e o C, que são os nossos catetos. Diferentemente do teorema de Pitágoras, que a gente tem apenas o cateto B e o cateto C, esses catetos agora, eles vão ter uma representação própria, certo? Claro, de acordo com o ângulo que a gente estiver trabalhando. Então vamos lá. Quem são as razões que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as razões seno, cosseno e tangente, certo? Seno, cosseno e tangente. Para representar o seno de um ângulo, nós vamos ter uma razão formada para o seno. Vamos ter também uma razão formada para o cosseno e uma razão formada para tangente, certo? Uma forma, uma dica, um macetezinho para você memorizar isso aí é o seguinte: para a gente trabalhar a razão seno, nós vamos trabalhar com cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, nós vamos dividir a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, um macetezinho para você lembrar disso aqui é você lembrar de um refrigerante que é bem famoso, né? Fazer a propaganda aqui e que eu gosto muito também, que é a Coca-Cola. Então todo mundo acredita que gosta de uma Coca-Cola geladinha. Então só é você lembrar da Coca-Cola e você vai lembrar apenas da primeira parte, que é a palavra Coca. Então, ó, você vai escrever aqui, ó, Co-Ca. E na tangente, novamente, Co-Ca. E para completar o nosso macetezinho aí, outra bebida que a gente pode acrescentar aqui é o agar-agar, que aí vai ser, ó, o H aqui embaixo e o H aqui embaixo. Então você já conseguiu preencher a sua tabelinha aí, ó. O seno de um ângulo será cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo será cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de um ângulo será cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então vamos ver aqui um exemplo utilizando o nosso triângulo aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço para encontrar ou para representar o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa? Vamos pegar primeiro o ângulo alfa, que é esse daqui. Lembrando que alfa é uma letra grega, né, que a gente utiliza para representar ângulos. Então eu vou escrever aqui, ó, seno de alfa. Quem é que vai ser o seno de alfa? A gente já tinha visto que vai ser o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Como eu estou trabalhando com o ângulo alfa, quem vai ser o cateto oposto do ângulo alfa? Como o nomezinho já diz, ó, cateto oposto, ou seja, é o valor que está lá do outro lado, que está oposto ao ângulo alfa. Então o cateto oposto de alfa vai ser B,
sobre quem é a hipotenusa. A hipotenusa também a gente já lembra, né? Que é sempre o lado oposto ao ângulo reto. No nosso caso aqui, é a letrinha A. Isso é o seno de alfa. E se eu quiser representar o seno de beta? Beta também é uma letra grega, está representando esse ângulo aqui em cima. Se eu quiser representar o seno de beta, quem é que vai ser? A mesma coisa aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Como agora eu estou trabalhando com o ângulo beta, quem é o cateto oposto de beta? Vai ser C, que é o lado que está oposto ao ângulo beta. Então, vai ser C, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o A. Beleza? Então, observe que o cateto oposto vai depender do ângulo que a gente estiver trabalhando. Quando eu fiz aqui ó, o alfa, o cateto oposto foi o lado B. Quando eu trabalhei agora com o ângulo beta, o cateto oposto foi o lado C. Beleza? Vamos agora escrever o cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? Como é que a gente representa o cosseno? A gente já viu aqui, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O ângulo alfa está aqui. Quem é o cateto adjacente de alfa? O que significa adjacente? Adjacente é aquele que está perto, é aquele que está próximo, é aquele que forma o ângulo alfa, junto com a hipotenusa. Então, quem é o ângulo que está perto, quem é o lado, quem é o cateto que está perto do ângulo alfa? É o cateto C, é o que está aqui, ó, pertinho do ângulo alfa. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto C. Então, o cosseno vai ser C sobre a hipotenusa, que a gente já sabe que é representada pelo A. Beleza? Como é que eu faço agora para encontrar o cosseno de beta? Mesma coisa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Porém, ó, o nosso ângulo beta está lá em cima. Quem é o cateto adjacente? Quem é o cateto que está próximo de beta? O cateto é esse lado aqui, né? Que está próximo do ângulo. Então é B. Então o cosseno de beta vai ser B sobre A, que é a hipotenusa. A hipotenusa ela não varia, ela não muda. Certo, pessoal? Só o cateto oposto e adjacente é que muda de acordo com o ângulo que estiver trabalhando. A hipotenusa não muda, certo? Ela sempre vai estar lá no lugarzinho dela. Beleza? Por último, vamos calcular agora, vamos encontrar, né, a representação da tangente do ângulo alfa. Quem é a tangente? Qual é a razão? Qual é a divisão que representa a tangente? Aqui, ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como estamos trabalhando com alfa, quem é o cateto oposto de alfa? Mais uma vez, ó, oposto. Está lá do outro lado. Então vai ser B. E quem é o cateto adjacente? Adjacente é o que está perto. Então, C. Então a tangente de alfa é representado por B sobre C. Da mesma forma, vamos encontrar a tangente de beta, certo? Que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O beta está aqui em cima. Quem é o cateto oposto? Oposto é aquele que está longe, é aquele que está do outro lado. Então, C. E quem é o cateto adjacente? Adjacente é aquele que está próximo, é aquele que está perto. Então, o B. Beleza? Então, é dessa forma que a gente consegue identificar quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, beleza? Tem algumas observações aí que a gente poderia fazer, mas a gente se aprofunda nelas no outro vídeo com mais detalhes. Mas só para a gente não deixar passar em branco, observe o seguinte, ó, que o seno de alfa, ele corresponde ao cosseno de beta. E observe que o seno de beta
corresponde ao cosseno de alfa, certo? Isso é uma propriedade bem importante que é utilizada em muitos exercícios. E ainda na tangente, ó, observe que as tangentes, elas são inversas, certo? Então, a tangente de alfa, ela é o inverso da tangente de beta. Então, tem algumas propriedades que a gente forma a partir dessas observações. Mas isso é conteúdo para um outro vídeo, beleza? Que eu ainda quero trabalhar aqui com vocês duas questõezinhas que eu deixei aqui embaixo para a gente poder utilizar o que a gente aprendeu até agora, beleza? Então, ó, na primeira questão, nós temos aí um triângulo retângulo, temos ali o ângulo reto, um ângulo representado por alfa, o outro por beta, e temos ali os valores da hipotenusa, que é 10, e de um dos catetos, no caso ali, o 8. Então, vamos escrever seno, cosseno e tangente de um ângulo. Então, vamos fazer do ângulo alfa, beleza? O que a gente fizer para alfa, ele vai servir também para você identificar o de beta. Lembrando que, observe que nós só temos o valor de dois lados. Nós ainda não temos o valor do terceiro. E para a gente calcular as razões, nós precisamos ter o valor dos três lados, já que nós vamos querer encontrar seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Então, como é um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto oposto, já que eu escolhi o ângulo alfa para a gente fazer esses cálculos. Está faltando o cateto adjacente. Como é um triângulo retângulo, ó, eu posso usar o quê? O nosso teorema de Pitágoras, né? Para a gente encontrar esse valor que está faltando. Então vamos relembrar como é o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 10. Vou fazer aqui em cima. Então, ó, nós temos 10 ao quadrado igual a quem? A soma, né, da medida dos quadrados dos catetos. Um cateto aqui é o 8, então 8 ao quadrado, mais o outro eu vou chamar de x, que é o lado que está faltando, beleza? Resolvendo aqui, ó, 10 elevado ao quadrado dá 100, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, e x ao quadrado permanece x ao quadrado. Levando esse 64 para o lado de lá, ó, ele vai passar subtraindo, nós vamos ficar com 36 igual a x ao quadrado. E aí o nosso x aqui, ó, que está elevado ao quadrado, esse expoente 2, ele passa para lá como raiz quadrada. Então nós vamos ficar com x igual a raiz quadrada de 36, e nós descobrimos que x vale 6. Então, esse lado aqui de baixo vale 6, beleza? Como nós temos agora os três valores, vamos escrever seno de alfa. Quem é o seno de alfa? A gente já viu anteriormente, né, que para encontrar o seno de um ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o seno de alfa? Cateto oposto, que é o 8, sobre a hipotenusa, que é 10. Observe que aqui, ó, dá para a gente simplificar por 2. Então, vou dividir por 2 em cima e vou dividir por 2 também embaixo. Então, nós vamos ter 8 dividido por 2, nós vamos ter aqui 4. E 10 dividido por 2, nós vamos ter 5. Então, tá aí representado o seno de alfa. Como é que a gente faz agora o cosseno? Então, vamos lá. Cosseno de alfa vai ser igual. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como estamos calculando alfa, quem é o cateto adjacente? É o 6, que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 6 sobre a hipotenusa, que é 10. Lembre que a hipotenusa, ela não muda. Mais uma vez, ó, é possível simplificar a fração. Então, eu vou dividir aqui por 2 e dividir por 2. 6 por 2 dá 3 e 10 por 2 dá 5, beleza?
E por último, nós vamos calcular a tangente de alfa. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Estamos trabalhando com alfa. Quem é o cateto oposto de alfa? 8. Quem é o cateto adjacente? O 6. Novamente, é possível simplificar por 2 aqui em cima e por 2 embaixo. 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. Então, nós encontramos aqui, ó, seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. E aí, eu deixo para vocês essa atividade, para vocês tentarem fazer a mesma coisa, seno, cosseno e tangente, só que do ângulo beta, beleza? Isso fica como exercício para vocês tentarem encontrar quem são os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo beta, beleza? Vamos para esse outro exercício aqui para a gente finalizar essa aula. Então, ó, nesse exercício 2 tem assim, dado seno de 30 graus igual a meio. Então, nós temos um triângulo retângulo, temos o valor da hipotenusa, temos o valor aqui de x e nós temos um ângulo de 30 graus, que o probleminha já disse que o seno de 30 graus corresponde a meio. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa informação para encontrar o valor de x. Como eu vou utilizar o seno de 30, ó, seno de 30 graus corresponde a quem? O seno, como a gente já viu, é cateto oposto, então, x sobre o cateto, aliás, sobre a hipotenusa. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 8. Como é que eu faço agora para encontrar o valor de x? O que é que eu tenho que fazer? Observe que na questão diz que o seno de 30 é igual a meio. Então, eu vou substituir. Onde eu tenho o seno de 30, eu vou escrever meio, que é o que o probleminha disse aqui para mim. Igual, e vou repetir, x sobre 8. O que é que a gente tem aqui? Uma proporção, que a gente já sabe que para resolver a gente multiplica em x, não é? Ou multiplica em cruz, como vocês queiram, certo? Então, ó, multiplicando aqui 2 vezes x, eu vou ter 2x igual 1 vezes 8, ou 8 vezes 1, dá 8. X vai ser igual a 8, o 2 vai passar dividindo, né? X vai ser igual a 4. Então, resolvido o nosso probleminha, o valor de x corresponde a 4. Então, é dessa forma que você utiliza as razões trigonométricas. Beleza, pessoal? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse assunto. Se tiver mais alguma dúvida, se restou mais alguma dificuldade, deixa aí o comentário, que aí eu posso fazer outro vídeo. E depois eu vou fazer outro vídeo trazendo algumas questões para a gente resolver utilizando as razões trigonométricas. Beleza? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa um joinha aí, dá um like, certo? Se inscreve no canal, porque eu sempre vou estar postando vídeo. Ativa lá o sininho, porque aí quando eu postar um vídeo novo você vai ser notificado. E sempre fica acompanhando aí. A gente vai ter esse canal de comunicação para que a gente possa tá ajudando vocês aí nas atividades do dia a dia de matemática. Beleza? Um abraço.